Então, como a gente escolheu, vamos ter hoje 2 salas. Primeiro teve mais. Hoje a gente quis escolher o terceiro, porque é uma sala que vai fazer o Enem. E eu espero que todo mundo saia bem. Hoje a gente vai falar sobre o cortiço que foi escolhido através de votação. Todos votaram. E é isso, espero que todo mundo goste. Que é a Eliana e a Maria. Palma pra ela. Do começo da República no Brasil, certo? Período de transição, o fim do período monárquico e o começo da República no Brasil, período da República Velha. Nesse período também temos que analisar o quê? A questão da abolição da escravatura, certo? Então essa é uma temática importante se analisar, porque no Rio de Janeiro, quando se fala do começo do processo de formação urbana da cidade do Rio de Janeiro, temos que analisar o quê? Que a elite ela ficou mais naquela base, naquela região da formação, do começo da cidade. O Rio de Janeiro, no período, era a capital do Brasil. Mas analisando o escravo, para onde ele foi? Ele foi sendo expulso daquele centro e sendo o quê? Expulso para os lucros, que é daí que surge as favelas, certo? Também é um ponto importante se analisar, porque os escravos, eles conseguiram a abolição da escravatura, mas não conseguiram o quê? O direito de ser uma pessoa respeitada naquele contexto daquele período. Por quê? Naquele momento estava havendo a política de embranquecimento no Brasil, onde veio o quê? Imigrantes europeus, principalmente italianos, que é no caso é uma contextualização mais importante no momento, e eles acabaram ficando o quê? Sem oportunidade de trabalho naquele momento. Eles ficaram meio, vamos dizer assim, de uma forma coloquial, escanteio. Então a formação da questão dos morros, das favelas, tem ligação com esse contexto histórico desse período, que é muito importante ser analisado. A questão do cortiço é o cotidiano que as pessoas têm que viver próximo. Então, aí, quando eu estava analisando a questão da exploração de trabalho, acabou a escravatura, mas a exploração de trabalho, ela teve continuidade. Infelizmente, é um problema que aqui hoje existe, não só no Brasil, como em grande parte dos países do mundo. Esse é o que eu queria estar falando com vocês. O livro ele vem em uma época onde tudo é descrito muito bonito, muito maravilhoso. Só que aí vem naturalismo. Ele mostra as pessoas como elas realmente são. E vão transformar as pessoas em animais. Por exemplo, lá temos o capitalista explorador, temos os escravos. O livro também causou muita polêmica na hora, quando foi publicado. Porque na época não era aceitado o homossexualismo. O livro foi a primeira obra onde deixou explícito o relacionamento homoafetivo entre duas mulheres. O homossexual também no cortiço, né? O homossexual tinha a lesbianismo e a prostituição, né? Tem essa questão do sexo, era bem viva no cortiço, né? Voltando no contexto histórico que o Rodolfo apresentou, né? No período da escravatura, nós temos lá a Bertoleza, né? A quitandeira, que era amante do seu João Romão, que era o dono do cortiço, ali dono, né, o explorador das pessoas que viviam naquela condição miserável. E ela, a Bertoleza, era uma escrava fugitiva. E
no final, quando o João Romão ele se apaixona por uma outra pessoa, ela não se conformava de perdê-lo. Aí o que acontece? Ele denuncia ela que era uma escrava fugitiva e para ela não voltar desse período de sofrimento de escravatura, ela se suicida. A questão também do negro, até hoje a gente vê, você vê, esse livro foi escrito em 1890, século XIX, e hoje a gente ainda vê isso aí. O negro, ele mesmo era visto. Às vezes eu não tinha preconceito com o negro, mas ele se sentia diferente pela cor. Então o branco para ele era mais valorizado. E a gente vê isso hoje em algumas pessoas. Às vezes não é. O homossexual, por exemplo, às vezes eu não tenho o preconceito, mas ele sabe que ele é o homossexual ou a lésbica, ela já sabe que a sociedade não aceita, ela tem preconceito, porque às vezes a pessoa que está do lado dela não tem com ela. A gente vê muito isso ainda hoje com o negro, você vê há quantos anos aí? 400 anos, com o negro, com o sexual. Né? Certo? E a questão da Bortoleza aí, ela deixa isso muito claro. Ela trabalhava tanto quanto o João Romão, ou mais, ela que praticamente o enriqueceu. E ela se sentia desvalorizada só por causa da cor, só por causa da origem. Né? Um outro tema que chama muita atenção, né, da época, o que prevalece até hoje é a desigualdade social. Então, o João Romão, né, batalhador, queria ser alguém, né, alguém conquistar, explorando, passando por cima de pessoas, explorando as pessoas, né, que viviam numa condição desumana, e o seu Miranda, que morava bem próximo ali no Sobrado. Até eles não eram amigos, né, eram inimigos, porque o seu Miranda, ele queria uma posse de terra, uma braça de terra, que fala lá no livro, que pertencia ao seu João Romão. Aí eles tinham essa briga, essa rixa, porque o seu Miranda, que era da burguesia, ele queria comprar essa braça de terra para aumentar o quintal do sobrado dele. E o seu João Romão, que ele queria enriquecer ilicitamente, a qualquer preço, ele não dava o braço a torcer, não vendia essa braça de terra. Então tinha esse problema aí. Só que a desigualdade social, tanto é, Miranda pertencia à burguesia. O João Romão, mesmo depois construindo o cortiço, ganhando dinheiro, tornando-se, né, um pouco mais socioeconomicamente elevado, só que ele viu que ele não compra o status, a nobreza, a destaque social, né, uma boa postura no meio social que o seu Miranda tinha. A gente pode transportar isso aqui para o nosso município. A gente tem pessoas aqui que às vezes têm muito mais bens do que outro que vive, entre aspas, socialmente. Então tem uma pessoa que ela tem os bens, economiza, tem os seus valores, só que ela não faz parte, entre aspas, do círculo social do município. E outros que fazem parte, às vezes, do círculo social, estão presentes em todas as festas, participam de tudo, não tem tanto poderio. Então, a questão do João Romão, ele era português tanto quanto o Miranda, só que ele não tinha a ascensão social como tinha, a participação social. O outro casou com a mulher, Dona Estela, para ter fortuna. Quem tinha fortuna era a Estela, não era? Ele se casou com ela somente para ter poder, para ter ascensão social. Ele comprou o título que ele tinha, certo? Aceitou a prostituição da mulher, quantos anos? Pelos bens que ela tinha. A riqueza dele fazia parte do dote dela. Assim como o Romão quis casar com a filha do Miranda, pela mesma questão, pela ascensão social. Né? A outra questão também que chama atenção é essa questão dos casamentos arranjados na época, né? Para subir no meio social, né? Às vezes se arranjam de casamentos. Quantos anos mais velho o João Romão era da menina? Certo? Mas ela tinha dinheiro, eram acertos, o dinheiro falava mais alto. Né? Quanto à linguagem, não sei se alguém realmente já leu o cortiço aqui. A linguagem chama muita atenção. Tanto por conta de tratar as pessoas, né, os personagens, como animais, né? Aquela aproximação do animalesco. Tem uma parte que o seu João Romão levanta de manhã, vai, né, para a latrina, lá, na banheira, latrina, né, embaixo da época, e ele lava o rosto, limpa
também outra parte de personificar. O cortiço, ele acaba sendo um personagem. Que a hora que fala lá, o cortiço se abre, a boca do cortiço se abre, quer dizer, as janelas do cortiço se abrem. Tá? Então, essa linguagem é muito forte, muito presente. E uma coisa também da desigualdade social, olha só, as lavadeiras do cortiço, era uma situação tão assim, dificultosa que elas viviam, que elas lavavam a roupa ali no riacho, um riacho que tinha ali próximo do cortiço, e nas pedras, lavavam as roupas ali nas pedras, aí ficava aquela marca de sabão no sol, aquela marca de sabão nas pedras, as pedras ficavam todas esbranquiçadas, aquele cheiro de sabão podre. Então o livro transmite essas sensações também, as percepções sensoriais, o olhar, o cheiro, né? A visão, então, os sentidos, ele ativa os sentidos. Essa questão da ativação do sentido, dessas características bem detalhadas do cortiço, ele fez, antes de escrever o livro, ele já tinha escrito outras obras, não de tanto destaque. Essa obra é uma das que mais se destacou do autor. E ele frequentou esses espaços. Todos esses espaços que ele escreveu, ele vivenciou, ele passava dias ali observando para poder escrever. Daí tanta riqueza de detalhes, como ela disse aí, que o cortiço passa a ter vida. Certo? Então ele vivenciou, que hoje, vamos supor, o menino numa novela, ele vai fazer um papel de uma doença mental ou de uma volta, ele vai em hospitais, ele vai fazer oficinas, que fala, tem um nome, ele vai fazer estágios, ele passa o dia com esses personagens para adquirir os trejeitos, o vocabulário, certo? Então ele fez muito isso, ele visitou esses espaços que ele representou. O cortiço, ele, como a Maria disse aí, foi o primeiro, o segundo romance naturalista, o primeiro foi o Formulato, o primeiro Formulato, o quarto. Então foi um dos primeiros, então ele chocou, né? E outra coisa, por ele retratar verdadeiramente, né, o Brasil tal qual ele era no século XIX e ainda até hoje faz esses requisitos aí, né? Isso que ela está dizendo aí, essa vivência que falava lá, esse traço da alegoria do país, da riqueza do país, da vida do país, também transmitia isso para a sexualidade. A Europa não, já muito mais conservadora. Então os portugueses lá vinham, italianos, viam nas mulatas aqui, a mulata aqui representava o Brasil, né? Todo aquele requebrado, toda aquela ginga, aquela malemolência, era a característica do Brasil. Então eles viam o Brasil como aquilo lá. A cultura deles era outra, a alimentação era outra, costumes, dança, uma coisa muito mais contida, não uma coisa como o Brasil no carnaval, certo? Então eles veem o Brasil, até hoje se a gente falar o que representa, se perguntar para o estrangeiro, ele fala do carnaval, fala da mulata, não é? Fala do mato, fala do índio. Sobre a promiscuidade, né? A prostituição presente também na época, a Rita Baiana, ela tinha essa sensualidade da mulher brasileira, né? Até tem um trecho que fala assim, quando Jerônimo viu ela de ombros e braços nus e dançando, né? Chamou essa uma mestiça bonita, né? Cheia de graça, irresistível, primitiva, ó, e feita toda de pecado, toda de paraíso. Uma mulata, a gente vê uma mulata lá no desfile de carnaval, um estrangeiro que vê aquilo, ele se deslumbra. A gente não acha aquilo lá uma escultura, não é? Elas são esculpidas mesmo, né? Qualquer um se apaixona. Eu gosto muito da graça, né, do Aloysio de Azevedo, porque ele joga dos dois lados, né? Dos dois lados assim. Nessa página 99, esse trecho que eu li da Rita Baiana, a sensualidade dela, quando ele fala aqui, ó, cheia de pecado e toda de paraíso. Ao mesmo tempo, é o pecado, ela oferecer todos os prazeres. Então ele tem esse... e ela, sabe o que ela culpava, dizia Jerônimo, dessa prostituição, que ela culpava o sol. O sol era o culpado, ela dizia que o sol trazia sensações
em que ela precisava, essa sexualidade dela aflorava por conta do sol. Então ela era assim, traída, não tinha amor. E ele também não casara com ela, gente, por amor, só por causa da sensualidade dela. Imagina a Rita Baiana. Que mulher brasileira. Rio de Janeiro, Botafogo. Outra questão também os imigrantes, né, as mulheres, na Europa, não sei tão agora hoje, que, por exemplo, num dia de calor, como sábado, domingo, que a gente fica em casa, você passa aí por 2, 3 banhos, né? E os portugueses, principalmente, os italianos que de lá vinham, tinha esse hábito de banho diário. Então, quando se chegava perto da mulata, da Rita Baiana lá, uma mulher cheirosa, que tomava um banho todo dia, se perfumava. Ele chegava perto dele, ele usa até um termo, né, pejorativo, a mulher dele cheirava azedo. Então ela não tomava um banho todos os dias, era um hábito europeu, né? Então aquilo lá, na hora que ela chegava perto dele na cama, a mulher de um lado e do outro, ele se entorpecia o cheiro dela lá, né? E na hora que ele olhava para a mulher dele, cheirava mal, né? Porque tipo, uma banho todos os dias. A Pombinha, vocês advogaram dela, eu não estou muito bem por dentro, só sei que ela você me completa. Um completa o outro, você dá uma vontade, na verdade, a vontade de falar. Olha que acabou o livro. Não, mas tá ótimo. A gente lia, eu li, acabou o livro, aí esse livro aqui, esse livro aqui era meu. A Pombinha. Ele tem uma questão de perguntas, respostas, aí você vai entender que você quer engolir mais o livro. O livro acaba assim, sabe, quando a escrava se mata, né? E aí você quer saber mais o que vai acontecer. Você fica na sua cabeça, na tua imagem, o que vai acontecer. O Miranda, o João Romão casou, o que aconteceu com aquele monte de personagens do Cortiço? Morre, sabe? O livro te deixa um monte de pontos de interrogação. É um livro assim, gostoso, igual aquele filme que você assiste. Tem filme que você começa a assistir até o final, não é? E tem filme que te surpreende ou te deixa para você fazer o final. Né? Maria, você ia falar da Pombinha. Eu acho que a parte da Pombinha é a que mais chama atenção em relação a características e do acontecimento aí, né, do lesbianismo. Isso chama atenção para o aluno. Então, aquele aluno que gosta da leitura, ele vai em busca do livro, porque são partes que atraem o aluno para isso. Eu acho exatamente como o animalesco, né, no sentido animal. Como chamava aquele personagem que lavava roupa nas tiras, um homem lá, que era o gay? Não, eu não lembro o gay, mas eu não lembro o nome. E a Pombinha era a lésbica. Mas ela era virgem, né? Era virgem que teve que se transformar. Mas ela teve experiência com um homem antes, a Pombinha. Casada, Esse né? trechinho com o Bruno, né? Quando ela até fala que é a primeira vez dela com ele. Na página 171 diz assim, que Pombinha abençoou, o sol abençoou o ventre, depois nas suas entranhas ela sentiu o primeiro grito de sangue de mulher. Teve olhos para essas violentas misérias dolorosas. Com a madrinha. Com a madrinha. O nome de amor. Só para ela parece que não foi uma experiência bacana. Então, mas eu acredito assim, né, numa maneira de pensar, porque ela ficou. Talvez ela tenha se retraído e ela tivesse esse dom já para ser. E o prazer do homem ela não sentiu. Com o homem rico para tirar a mãe do cortiço, né? E na verdade, a vontade dela, os prazeres eram outras que se manifestaram depois. Eu não sei que ela não casou com um homem, ela não era apaixonada por ele, ela casou por um arranjo. Se aquilo não satisfez, ela foi em busca depois. E a filha da Piedade, que também, depois a Pombinha, quando contar para o cortiço, preparou a filha da Piedade também para ser uma prostituta, né? Tanto é que mulher naquela época tinha mais valor, né? Porque ela estava prostituindo, como ama de leite, e o homem não era valorizado, né? Dos grandes senhores, que usaram super bem para amamentar. Tanto é que a hora que apareceu, né? A hora que nasceu aquela criança, né? A avó lá ficou muito brava. O homem vai com a boca para eu saciar, né? Então, se fosse mulher, tinha outras funções aí na sociedade.
escritora, né, Dalina? Oi? Pombinha era escritora das cartas. Como chama aquele filme da Fernanda Montenegro, que ela era a Central do Brasil? Quem já assistiu? Que ela ficava na central lá, ela escrevia carta para todos os nordestinos. Essa geração Nunca assistiu Central do Brasil? Então, essa Pombinha fazia esse mesmo papel. Os pedreiros lá, que trabalhavam na pedreira, nas pedreiras, moravam por ser analfabeto, ela escrevia carta para todos. concorreu ao Oscar em 2098, mais ou menos. Só que perdeu com um italiano, filme italiano. Mas foi um filme muito bom, Central do Brasil brasileiro. Bom, acho que Fala, meninos. Trocando em miúdos, o livro, apesar de ter sido escrito por volta de 1890, ele mostra muita realidade da Extremamente atual. Da sociedade contemporânea. Mostra o papel do negro na sociedade, a exploração capitalista, os relacionamentos homoafetivos. Relacionamento perfeitamente atual. Sim, mostra também a exploração do trabalho, igual da Bartoleta. Ela era escrava, ela fugiu, depois ela estava casando para ser livre e João Romão começou a roubar ela. Falava que pagava, mas não, pegava para ele e para a gente. Dia da quitanda, uma quitandeira, trabalhava de sol a sol. E ele roubava o chifre. Tanto é que ele fez isso com todos, né, do cortiço. Exploração ali para enriquecer ilicitamente. No aluguel, na venda, ele tinha o mercado, na venda de tudo era Essas explorado. No aluguel das lavadeiras, chinas, nas lavadeiras ali, tudo era explorado. tudo era pago. Que é o capitalismo de hoje, ele faz a mesma coisa. Quem trabalha no serviço público e vai para uma empresa particular, não se adapta, porque a empresa particular é lucro versus lucro, não é? Não é igual o serviço público que a pessoa trabalha no seu ritmo, entre aspas, ao ponto não todos, né? Então, quando o capitalismo é isso, é lucro versus lucro, né? Não importa a quem doa. Tem um ponto importante, concluindo aí tudo, eu gostaria que o livro é sempre somativo, porque sempre que você adquire novas ideias e novas experiências, eu vejo um ponto assim, capitalismo selvagem, que alguns já devem ter ouvido esse termo, também entra nesse sentido aqui, por tudo que foi falado. Porque o capitalismo nada mais é que acúmulo de capital, quer dizer, você vai estar adquirindo, armazenando um valor para a sua própria economia, ou seja, para o seu próprio benefício. Você vai se enriquecer com dinheiro. E tem a questão aqui da desigualdade, ou seja, o rico ele depende do pobre, certo? Só que o rico ele tem uma formação que o pobre ele trabalha para ele de forma explorativa, seja uma exploração implícita ou explícita, mas há uma exploração, porque não é um mercado igual salariado. E era uma época, né, que não tinha direitos igual tem hoje, né? Não, realmente. Os direitos foram adquiridos com a questão da luta trabalhista, e inclusive nesse período também teve a questão de Chicago, certo? Da luta dos trabalhadores com a questão de 1º de maio. E foi dali que o 1º de maio se tornou um dia universal do Dia do Trabalhador. Só que mesmo com algumas conquistas, mas ainda há exploração, seja ela implícita ou explícita. E outro ponto também importante de sinalizar é o que? A questão da vida do homossexual, que não é um tema atual, é um tema que já vem desde o período da história antiga, então não é apenas uma coisa do momento nosso mas agora. o mesmo preconceito, né? E o preconceito, só que em alguns pontos talvez vai ser pior do que antes, porque às vezes, por exemplo, para os homens gregos, a relação de homem com homem, eles se sentiam superiores por isso também. E hoje não, hoje eu vejo assim, é parte da cultura, né? tem uma questão cultural também, que envolve também todo esse contexto de formação. E a questão da prostituição também não é um tema atual, é um tema que vem de muitos e muitos anos. E sempre é visto de uma forma negativa para a sociedade. As pessoas não analisam o lado humano daquela pessoa. Nem todos que entram nesse mercado é porque querem. Muitos são obrigados a entrar, são enganados. Tem essa questão também da exploração dentro do mercado da prostituição também. E fechando aí a questão, mas voltando à questão do capitalismo selvagem, eu vejo o seguinte, o rico tem um trabalho de processo de formação social em qual sentido? O
O RICO ele faz um processo de trabalho muito forte, já foi usado a questão de livros bíblicos, a questão da formação de livros do conhecimento intelectual, e hoje é usada a mídia dessa forma, que o pobre ele acaba se autodesvalorizando pela questão da formação, que o rico quer manter o quê? Uma estrutura hierárquica, aonde vai sempre estar o quê? Na base da pirâmide, ou seja, naquele ponto da formação de uma hierarquia, ele não vai querer descer. Então ele quer dentro da escola pública. Exato. Aqui hoje é uma desigualdade de oportunidade, por exemplo. Quem estuda na escola pública não pode fazer, igual o professor Fabrício fala e os papos. Porque estuda na escola pública você não pode fazer uma boa faculdade? Onde está escrito isso? Porque você estudou na escola pública, você não pode vir a ganhar bem? Onde está escrito isso? Isso é contido na cabeça. Eu estudo na escola pública, eu faço parte da classe tal, é aqui que eu vou ficar. A pessoa não tem forças para lutar para sair disso. É mais forte, né? A influência do capitalismo. É muito forte. E vou dar um exemplo bem profundo. Por exemplo, muitos de vocês talvez não vão ter essa percepção, mas se vocês observarem bem, por exemplo, o Gari, o trabalho dele é muito importante para a comunidade. Mas quando se vê de uma forma valorizada, é uma pessoa que está limpando a nossa cidade. Não precisa de lugarinho lá fora. Passem aqui, olha, observe na hora do intervalo, a lixeira está ali. Nós temos um funcionário para limpeza. A criança passa do lado da lixeira e joga o papel de chiclete do lado da lixeira, no chão. Por quê? Na sala de aula, sem condições. Porque ele sabe que tem alguém que faz. Quem está pagando isso? Quem paga? Então, quanto menos a gente gastar com o funcionário, com a manutenção, mais vai sobrar para investimento. Você não vê isso, ela não enxerga, né? Dessa forma. A gente vê na rua, o cara passa com o carro, ele amassa o carro e joga no chão. Ele tem um lixinho dentro do carro. Né? E o grande veneno da sociedade, na mídia ainda, é a questão da construção da imagem. Olha como é, às vezes nós monitoreamos mais uma pessoa da TV do que os nossos próprios familiares, as pessoas próximas de nós. Então, temos aí uma distorção de ideias também, porque às vezes temos mais valores em pessoas que nós nunca vimos do que as pessoas que nós conhecemos no nosso cotidiano. Isso também é uma contradição e é um veneno, pensando na questão da ideia do capitalismo. Essa questão do capitalismo, principalmente nessa questão da propaganda, ela é muito forte, principalmente no público que vocês estão agora. Eu quero uma camiseta. Tá bom, vai lá e compra uma camiseta. Não, tem que ser a camiseta da marca tal. Quero preciso do tênis. A tua tem que ser, não quero ser tênis da marca tal. Então, quem faz isso com vocês? É o capitalismo. Você está vestido com qualquer tênis, você está vestido com qualquer chinelo, você está vestido com qualquer camiseta, só que tem que ser da marca tal. Deixa-se de ver muitas vezes a qualidade do produto pela marca. E o preço exorbitante. Né? Tem uma roupa que tem uma etiquetinha desse tamanhozinho que não é 3, 4 vezes mais caro. Da minha parte, eu sou. Também é o segundo de Durkheim, ele defende que nossos valores são moldados historicamente, ou pelo meio que estamos inseridos. Que é o que está acontecendo, nós estamos inseridos no meio, onde se defende que tem que ser aquilo e tem que ser aquilo de qualquer maneira. E acaba por ser. Igual o Carlos falou, hoje o Brasil é o segundo país consumidor de cosméticos, de perfumaria. Segundo país, perto dos Estados Unidos. Então, essa influência da imagem é muito forte na gente. Né? Sim, eu acho que muita gente hoje em dia liga mais para a imagem pelo conteúdo. Ela, prefere, algumas pessoas preferem amizade pela roupa que usa do que pela sinceridade, pela verdade. Rodolfo, a questão aí, né, do período aí pós-escravidão e início da República. Se eles perceberem aí esse período de transição, queria que você explorasse um pouquinho. Muito bem. Pegando o fim do período aí da era Dom Pedro II, pegando a questão da abolição da escravatura da princesa Isabel, 1868, até a chegada do processo aí da formação da República Velha, de 1889.
podemos observar uma coisa: o povo não lutou tanto pela questão da independência do Brasil, como pela questão da formação da República no Brasil, certo? Por quê? Eram interesses ligados com a elite. E tem um ponto importante a ser analisado também. Quando se fala em transição de monarquia para a República, é uma continuidade do poder elitista. Esse ponto segue uma continuidade. Vai questionando devagar. Na monarquia, quem lidera o país? Hã? Vai? Tá certo? Quem? Fala alto, gente. E na República, quem é o chefe? E vocês elegeram semana passada? Quem é o chefe na República? Então nós vivemos em que regime? Monárquico ou república? Certo. Só mais uma crença, monarquia também tem uma divisão, tem aquela absoluta, onde o rei tem todo o poder, e a parlamentar, onde é governado pelo primeiro-ministro. Certo? A Inglaterra, né? A Inglaterra é um exemplo. Tem o rei, O Japão é assim também. A Holanda é assim também. Tem países que exemplo. Na Inglaterra é a referência principal a nível internacional. Uma questão importante também, voltando à questão da República e monarquia, não mudou a estrutura social. Acabou a escravidão, mas a desigualdade social seguiu. A elite deixou de ter um rei, ter uma formação familiar monárquica, para uma transição para líderes militares, e também o que associada à questão do poder do café, da produção de café, e da produção de leite, certo? E depois, anos mais tarde, veio a formação da República de Café com Leite. E também tem a questão importante também. De fazer essa transição, no início da República, no final do governo imperial, né, início da República, quem dominava o café com leite, Minas e São Paulo, né? Os grandes latifúndios, né? Exato. E hoje quem está dominando, de acordo com essa nova economia, Hoje, quem vai dizer as palavras do governo hoje? Quem vai influenciar? Hoje eu vejo assim, o poder de influência está na mídia. Só que a mídia ela é mantida por algo importante por trás dela, seriam os fazendeiros, continuando ainda esse processo antigo. E hoje temos o que? A formação dos grandes empresários da indústria e do comércio, dos grandes empreendedores também, que envolve também nas campanhas políticas e também na formação da estrutura da mídia. E também podemos ver aí o que dá mais luto no Brasil, que são aí o campo dos bancos, né? Os banqueiros, que é onde está o maior centro de dinheiro do país. Então, pensando, o que há diferente de agora para antes? É que a questão da formação industrial e comercial que se expandiu no século XX. Porque banco já havia na época, grandes donos de terra também já havia, só que hoje acrescenta-se o quê? Os grandes empresários da indústria, do comércio e os empreendedores, que antes tinha, mas em pequena escala. Na época o grande destaque era Barão de Mauá, certo? Foi o criador da São Paulo Highway, a formação de Jundiaí a Santos, que era o que? Escoamento da mercadoria, no caso a produção de café, do interior para o Porto de Santos, que era o principal produto de exportação do Brasil. Então, sendo monarquia, ou sendo república, tendo o rei, tendo o presidente, ele não governa, ele não faz o que quer, entre aspas. Ele recebe influência de quem está dominando o mercado na época, né? E a produção, sempre, como uma formação de toda a história, só no socialismo da utopia, porque na realidade o socialismo nunca existiu na prática, a vida é sempre o quê? Desigual. A minoria com privilégios e a maioria sustentando os privilégios da minoria. Então essa questão aí não é de agora. E por que não se vira se a maioria é a minoria? Porque não tem o poder, tem a informação. Se você pegar uma pessoa rica, muito rica, muitas atividades do nosso cotidiano não sabe fazer. E uma pessoa pobre, talvez um morador de rua, ele sabe fazer muito bem, e talvez pode ser muito mais espelho para nós, um morador de rua, do que uma pessoa que é referência na mídia. É isso. Falta essa observação de todos, não é mínimo, em geral, porque somos influenciados, somos vítimas da minoria, que quer o quê? Sempre se manter privilegiado, sempre viver de uma maneira o quê? Diferenciada em relação à maioria. Mais alguma? Tem nas últimas eleições, eles falaram que
subir por ele mesmo. Só que eles sabem que é muito difícil alguém chegar neles. Por isso eles estão sempre lá em cima. Bom, mas já que você citou política, eu vou aproveitar uma conclusão. A política é o seguinte, pessoal. Não se iludam com partidos. Isso aí está acontecendo agora no nosso momento. Partido não é tudo. Temos que ver quem são as pessoas que participam desse partido. Temos que ver nós, a questão social. A questão social está sendo deixada de lado no Brasil e vem sendo apenas uma questão partidária, que é um equívoco. O Brasil é muito mais importante do que partidos políticos. Isso é um grande erro que está ocorrendo. É igual essa nova formação de ideia de um impeachment, para tirar quem ganhou em relação a quem perdeu, que é um equívoco, porque se tiver o impeachment, tem dois retrocessos. Primeiro, a questão que quem eles gostariam que entrasse não vai entrar, porque no caso seria o vice. Depois, na sequência, seria o presidente da Câmara dos Deputados e depois do Senado. E outra questão também, um impeachment, se o Brasil estiver com um momento de crise econômica, o impeachment presidencial vai criar o quê? Um mais descrédito comercial do Brasil em relação a nível internacional. Não é visto como um país sério para se seria visto como um país que é duvidoso para você investir. Será que vale a pena investir? O que aconteceu com esse ano, né? Os investimentos saíram daqui do México, né? Isso aí, não tem um país que tem credibilidade. Na América, sabe qual é o país que mais cresceu nesses últimos anos? O Uruguai. O Uruguai é diferente. A educação aqui no sul, na América do Sul, o Chile, né? O Chile tem uma boa formação de cresceu educação. demais. Olha o Chile perto do Brasil. Qual está sendo a prioridade? O crescimento do PIB no Uruguai, pessoal, nos últimos anos está sendo em média quase de 7 a 10%. Vai crescer muito mais que o Brasil, porque é diferença econômica. No Chile é diferença internacional. Então, tanto o Brasil como a Argentina, que eram os protagonistas, estão sentindo um pouco essa balança. E tem países vizinhos nossos que estão preocupados com a situação do Brasil, a gente não está crescendo. O caso da Bolívia, o caso da Venezuela, e também estão analisando isso, porque aqui é um comércio tradicionalmente, então tem que se reestruturar. Então, o que precisa realmente no Brasil é uma reforma política de tudo, do eleitor, dos políticos e de quem investe na campanha. Todo país que saiu da posição que estava, né, Rodolfo? Com certeza. Ele mudou, ele investiu na educação. Coreia do Sul, está por exemplo. fazendo Coreia, Finlândia, né? Coreia do Sul estava atrás do Brasil há 30 anos atrás. Hoje a Coreia do Sul está bem à frente do Brasil, porque investiu em educação. Os países que têm as melhores condições sociais, já que estava falando da questão, por incrível que pareça, foram em países capitalistas que tivemos melhores experiências sociais. Mas não foram em países como vocês vão pensar nos Estados Unidos, no Japão, não é nesses países não. Seriam em países da região escandinávia, alguns países no caso dos Países Baixos, no caso da Bélgica, no caso do Luxemburgo, no caso também da Finlândia, da Suécia, da Noruega, da Dinamarca, da Suíça. São países que têm condições sociais, embora não seja um país socialista, mas foram as experiências mais, Finlândia também, são experiências mais próximas da realidade do que de uma situação econômica, política e social, onde todos têm uma proximidade, que não há tanta desigualdade. Porque aonde vocês viram a tese socialismo, não existiu. União Soviética, China, Coreia do Norte, Vietnã, Cuba, é utopia falar em questão socialista. Por quê? O socialismo é divisão em partes iguais, e não uma mudança de poder de bastão, que muda o sistema privado o sistema estatal, mas continua sendo uma minoria ganhando dinheiro. Então só muda só o protagonista de quem está dominando os meios de produção, mas continua sendo o quê? Desigual, certo? Então as melhores experiências sociais no mundo são desses países que eu citei, que é a relação de um capitalismo social bem organizado. E dos países ricos, que são aí o Estado, talvez o Reino Unido, a Alemanha, o Japão, Estados Unidos, que é uma referência para a Norte América, a Alemanha é o país que tem a melhor condição de estrutura social. Porque Estados Unidos, se vocês forem pesquisar de forma bem aprofundada, vai ver que o norte e o sul, mesmo pós-guerra de secessão, há diferença, certo? O norte é mais envolvido que o sul, mesmo tendo mudanças de questões,
desenvolvimento, mas só que há uma desigualdade significativa. Então, nos Estados Unidos tem escolas piores até que no Brasil, depende do lugar que você for analisar. No Japão, a condição é boa, o salário é bom, só que o espaço é pequeno e tem pessoas que suicidam, porque o capitalismo também torna a vida competitiva. Então, é um lutando contra o outro, certo? É uma guerra. Todo dia estamos em uma guerra, seja no concurso, seja no vestibular, seja para ter uma oportunidade de estudo, mesmo numa formação de primeira e segunda fase na questão do ensino fundamental e médio, e também na questão das oportunidades de você entrar na sociedade. É competitivo, tudo é competitivo, então é desigual. Se a gente for ver a maioria dos países que ele citou, todos passaram por grandes conflitos mundiais, né? De guerra. A maioria dos países que ele passou ou estão vivenciando e ainda assim estão no topo da pirâmide. E nós estamos aqui discutindo um livro do século XIX totalmente presente no século XXI. Que compreender, né? Queria levantar um outro tema, né? Dentro do contexto do cortiço, a questão da imigração. Então, lá no século XIX, dentro do cortiço, tantos imigrantes que tinham ali eram bem aceitos, né? O trabalho, todo mundo dividia o trabalho. E hoje, essa questão do imigrante? Ele é visto como estorvo, né? Entre aspas, porque às vezes, só deles virem de uma outra região para cá, as pessoas já ficam meio assim, né? Do Nordeste. Vamos pegar a questão dos cubanos, a vinda de cubanos para o Brasil. Aqui a Guiana Francesa, né, que não teve aqueles vários que entraram ali pelo norte, são esse país ali. Eles compartilham. Teve invadido também pela Amazônia. E a questão dos médicos cubanos. Então, a questão dos médicos cubanos tem um ponto a ser analisado. Eles não vão tirar emprego dos médicos do Brasil, que é uma forma que acaba sendo construída pelas farmácias, formação, toda a tecnologia, pensando na questão médica no Brasil, torna uma construção de ideia de uma ameaça à vinda de cubanos para o Brasil. Sendo que, na verdade, aonde eles estão prestando serviço, são lugares onde muitos médicos não prestariam, certo? Muitos que saem, por exemplo, vou pegar o caso do Nordeste, que saem do sertão e vão para as capitais, não voltam de volta para o sertão depois da sua formação, porque ele continuar nas capitais por dois motivos. Uma, é a questão da estrutura, que ele tem um nome a zelar e não quer se queimar, porque sabe que as condições são limitadas e ele pode, em qualquer erro, deixar o nome dele queimado e se tornar um médico entre aspas, incompetente, um mau profissional. Outro ponto também é a questão da ideia de você morar numa capital, você ter mais recursos, que numa realidade, pensando na questão da vida capitalista, acaba sendo real. Então, a vida de cubanos, eles vão o quê? Tratar de pessoas carentes. Inclusive, muitas pessoas que tiveram a oportunidade de ser paciente sendo atendido por médicos cubanos, sentiam o quê? Um trabalho com mais afeto, uma proximidade, um trabalho mais igual à questão do médico sem fronteira, uma questão sim, solidária, não tanto pela questão comercial, pela questão do mercado financeiro, certo? E um ponto também importante de ser analisado é a questão do Che Guevara, que é uma imagem que é muito crucificada no capitalismo, tanto por ser uma imagem muito vendida e ser também um cara assim que tem falsas acusações, que é criador das Farc, que participou de guerrilha e lutas sociais, o que acaba distorcendo a história. E ele é um dos caras que era pioneiro na formação da questão de médico popular, a questão de médico ajudar a todas as pessoas. Então aí eu vejo assim, é mal visto na sociedade, tem que ser criticado do que? O salário que eles ganham, certo? Mas não o trabalho que eles vieram fazer no país. O trabalho que eles vieram fazer no país tem que ser valorizado e não criticado. Porque o trabalho deles é um trabalho de amor e não um trabalho com interesse econômico. Certo? Então, só dando um exemplo de estrangeiro em um país. Porque também nós somos mal recebidos em muitos países por aí. Então, mas dá a impressão que naquela época eles eram bem aceitos porque o Brasil necessitava mais da mão de obra deles. E hoje eles estão mais de emprego, hoje eles estão mais aceitos, seria isso? Tem a questão da política de
embranquecimento, né? Porque o negro ele é excluído da sociedade. Após o período da abolição da escravatura, mesmo com a abolição da escravatura, o negro ele era visto que, de uma forma negativa, inferior. Então eles não queriam que trabalhar como assalariado com o negro. Eles buscaram que a referência na cultura portuguesa, italiana, que veio para trás. A questão da cultura se reflete muito na religião, você não quer falar um pouco também? Bom, a questão da religião também tem a questão, sim, que a questão da formação do catolicismo, que é a questão da corrente do cristianismo, tem uma ligação também, a proximidade com a língua também, com a nossa língua também. Os africanos, né, a cultura deles, né, as religiões deles são aceitas por país. São mal vistas. Embora hoje, né, até há um respeito significativo. Acho que pós a Era Vargas e anos após anos foram conseguindo um espaço, mas não um respeito total, porque ainda é visto com preconceito algumas coisas diferentes das religiões afro. E também há problema entre eles, né, porque há uma divergência, que há várias religiões entre eles. Não é uma coisa assim sólida, definida. Outra coisa que a Eliana citou aqui, essa questão do migrante. Nós temos a questão do migrante, principalmente do migrante nordestino e do migrante que veio de outras regiões do país atrás do serviço na nossa mineração e do serviço na nossa usina, não é? E nós vivemos aqui, o município tem 50 anos, nós fizemos uma questão de 45 anos, somente um pouco daqui. Origens, famílias daqui da cidade. Nós temos 45 anos fechados dentro de um casulo. Tanto é que aqui a maior parte da nossa população é idoso. De 2.100 habitantes, nós temos mais de 400 com mais de 60 anos. Então, desde aí, quer dizer, nós temos 45 anos, o jovem, o que queria um melhor emprego, ia embora. Ele não voltava para cá. Só foi ficando a população idosa. Hoje isso está mudando. Com a usina, com a mineração, vem pessoas de fora. E os nossos próprios alunos daqui do município não aceitam o colega que vem de outra cidade e de outra região do país. Isso é muito grave aqui dentro da escola. Não se aceita, o aluno é ridicularizado, ele é isolado de início aqui dentro da escola. Tem que o professor fazer o trabalho, tem que ficar funcionário observando nos intervalos. O aluno, principalmente que vem da região norte e nordeste, ele sofre preconceito aqui dentro da sala de aula, dentro da escola. E o que vem de outras regiões do país ou de outros municípios também. Ele bate numa parede aqui, ele tem que quebrar para ele ser aceito aqui dentro da escola. Até por ser um bom aluno, né? Isso, ele não pode se destacar. Se ele for um aluno médio para baixo, ninguém o observa. Ele é ignorado. Se ele for um aluno de médio para bom, ele vai sofrer as consequências aqui dentro dessa escola. Esse é um trabalho que a gente tem que estar falando sempre com o professor e sempre com o aluno, certo? Essa questão da aceitação. Certo? Porque às vezes, entre aspas, dá show em alguns alunos aqui, na cedo. Tá? São exemplos a serem seguidos. Voltando à questão do fluxo migratório, por muito tempo ficou concentrada a migração de países subdesenvolvidos e pobres para países desenvolvidos. Só que isso vem mudando atualmente. As pessoas elas vêm até de países ricos ou subdesenvolvidos para esses países subdesenvolvidos, por enquanto poderiam ser melhor. E também a questão do nordestino. Falam assim, ele sempre vem para cá, para o estado de São Paulo, para o Sudeste. Só que não é bem assim. Ao que está caminhando, a diferença entre Nordeste para São Paulo e de São Paulo para Nordeste caminha para uma diferença nula. E a questão de grandes impostos aí, né, no estado de São Paulo, as empresas estão migrando para outros estados. Né, como Minas, Nordeste, Pernambuco, na questão de tecnologia, né, é um dos estados que mais desenvolve tecnologia e fica lá dentro do Nordeste. Outra questão, quando se precisa no país de profissionais especializados, foi o que o Carlos falou. Eles estão vindo de outro país porque a gente não tem esse profissional aqui. Mão de obra altamente qualificada nós não temos aqui. E é o que aconteceu. Tem um país de países desenvolvidos para nós, em desenvolvimento. E a gente não tem esse profissional aqui. Mas... E a empresa, elas vêm para a questão do dinheiro, tá? Aproveitando a questão, se uma empresa vem de um país rico para um país pobre, ele pode morar no país rico, gerenciar ela através da internet, que é um mecanismo hoje quase do custo, grande parte do mundo. Então acontece, se você investe, você está em dólar nos Estados Unidos e investe em real no Brasil, quanto você não vai estar ganhando
vai gastar muito menos com mão de obra, investimento de capital e vai ter um poder de lucro muito grande. Um europeu no Brasil, dando um exemplo também. Por que hoje o mercado na China é tão prejudicial ao trabalho, ao funcionário? Porque lá, além de ser uma grande população, quer dizer, eles competem entre eles. Então, quer dizer, eu não vou aceitar ganhar menos do salário mínimo, o outro vai aceitar, porque ele está desesperado e precisa de emprego. Então tem toda essa questão. Então eles buscam que aonde vai ter um poder de lucratividade maior, certo? Pegando até um exemplo fácil, futebol. Por que vocês acreditam que europeus investem em contratar jogadores sul-americanos? Porque aqui sai barato, e para eles lá, quando for comprar, eles vão ganhar muito, porque quando for vender, vai ter um lucro muito grande. Então, quer dizer, um mercado de transição para tudo, certo? Então essa questão, a moeda também é um poder muito forte também, essa questão de vida de pessoas de um lugar para o outro. Porque na Europa hoje se vive uma recessão. Recessão é um ponto tão profundo que a Itália, por exemplo, está usando até prostituição e tráfico de droga para acúmulo de balança comercial para saber se é negativo ou positivo o produto interno bruto. Quer dizer, estão até usando aquilo que é uma prática ilegal para mostrar o quê? Uma maquiagem de imagem para mostrar que a economia continua em alta. É igual essa questão do produto. Você vai lá e compra um tênis. Qual que é o tênis hoje da moda aí? A marca mais? Mizuno, Adidas. Tem um produto da China que é falso, não é? Vocês acham que eles só produzem o falso lá? Quem que vocês acham que produz bom? O original, entre aspas. China. Será que não sai da mesma China? Como que eles têm toda essa característica do original para fazer o falso? Tá? Então, às vezes você entra dentro de uma loja, você vai comprar um tênis original, você vai pagar lá R$1.000 e poucos, só que foi produzido por uma mesma pessoa que fez o falso. Alguém sabe identificar certinho, 100%? Você está comprando o falso, o original? Será? Sabe? Eu já vi, mas tem que ser enganado, hein? Certo? Essa questão que o Carlos falou, o Rodolfo falou, tem as empresas nacionais, as multinacionais, agora são as transacionais, né? Elas estão dominando o mercado em vários países do mundo. Elas ditam as regras. Eu coloco a empresa no seu país, você vai oferecer vantagens. Então, o governo não faz o que quer diretamente, ele tem que obedecer a essas grandes empresas. Ele não vai perder a oportunidade de ter uma grande empresa no país. Então, ele cede para essas grandes empresas. Então, elas são as empresas transacionais, elas acabam dominando o mercado e até as decisões do governo. Eu gostaria de falar com os alunos, principalmente os do terceiro, né? Sobre o cortiço, né? Eu vi uma obra, um livro, quantos assuntos puderam ser discutidos e podem. Se a gente ficar aqui, a gente vai ficar o dia todo discutindo. Eu tenho certeza que qualquer um que for fazer prova e cair sobre o cortiço, mesmo que não tenha lido, pelo que vocês ouviram, vocês vão conseguir fazer, né? Para provar o quanto a literatura é importante, e se lendo uma obra literária, você tem conhecimento de todo o contexto, de uma época, de como as pessoas viviam. Então a gente conhece a história a partir transportar isso que aconteceu na época para os nossos dias, fazer esse questionamento, essa comparação. Então, sempre essa comparação, né? Como era, como é. Que mudou. Tudo que você está falando, o aluno que pega esse livro, além de ler todo o contexto histórico, do romance literário, ele vai poder se aprofundar nesses dados todos aí, contexto da época, porque aqui no final já dá os passos para a gente ao pesquisar, mas eu já tinha dito no comecinho. Então aqui fala, do autor na época, né, o que levou ele a escrever, usar todo esse contexto de época. Fala também isso, os passos. No final aqui tem tudo, para você pesquisar. Tem roteiro de análise e compreensão geral da obra, tem é a primeira leitura, né? A primeira leitura antes de ler o livro, né? Leia todo, leia essa capa, leia toda essa imagem, né? Leia a cor que está sendo usada aqui, tem os personagens que estão aqui, tudo isso tem que ser lido. Aqui os temas importantes que aparecem dentro do livro, e temas que você pode usar para debates, que você pesquisa, fontes para pesquisa, bibliografia de apoio, olha quanta coisa. Então, nós costumamos até brincar com o professor de história, que a história, ela é vista de cima, né? E a literatura a gente vê de dentro, porque além de você vai conhecer toda a história através da
personagem. Então é riquíssimo, né? O contexto de produção, né? Que está por trás. Tá? A leitura é muito mais do que decifrar, decodificar isso aqui. Tá? Vocês têm que fazer todas essas coisas, igual uma decisão no nosso município. Tomou essa decisão para quê? Atendeu aqui para quê? Porque o que vai acontecer? O que isso vai me beneficiar? O que eu tenho que reivindicar? O que eu tenho que enxergar com isso? Transmite tudo isso para a realidade. E é uma questão da filosofia, né? A experiência do cotidiano de vida, né, de cada pessoa. Você vai começar a questionar o que é certo e o que é errado. Porque existe o quê? Um bloqueio de pensar. E esse bloqueio de pensar é que gera o quê? Um comodismo. É prejudicial para a vida. Então, numa eleição, eu vou votar em branco, ou eu não vou votar. Então, você vai concordar com tudo que está aí, é isso? É a influência do meio. Ah, isso aí não vai mudar nada para a gente. Vai mudar sim. Vai mudar sim. Lembrando, né, só por essa discussão dá para levantar todas as características do naturalismo, do realismo aí, né? Nem vai precisar estudar tanto. Então, pessoal, alguém gostaria de comentar, discutir? Foram muitos assuntos, fiquem à vontade. Entenderam, pelo menos, essa questão do Rodolfo, essa contextualização histórica? Eu sei, sabe tudo para vocês entenderem. É igual a gente entende pela literatura. A gente não tem esse aprofundamento, esse olhar histórico, esse domínio. A gente pega a parte de dentro, mas não tem essa Então, pessoal, o que eu acho que é interessante seria todo mundo discutir, né? Daí, ler o livro, pesquisar na internet, você que tem o celular o dia inteiro na mão, né? Lá tem bastante coisa. Tem uma proposta, não sei se você vai, acho que eu quase não pode falar. Bom, aqui, terceira série do ensino médio, esse livro está nos vestibulares. Tá. Tem alguém que já prestou, já fez inscrição no vestibular? Já. Esse tem mais? Acho que todos eles. Eles vão prestar o Unesp agora, né? Acho que vários deles, e vão prestar. Eu tenho uma proposta de adotar alguém para passar esse livro. A Maria também tem um outro que para passar. Pode ser? Tamires, Posso Laís. escolher alguém? Pode escolher. A Gabriel, Tamires e a Laís estão lendo. Gabriel vai prestar vestibular. As duas aqui também estão lendo. Já fez até matrícula. Só vou recordar uma coisa, na minha fase, né, de estudante aqui nessa escola, oitava e ensino médio, essas obras aqui da literatura brasileira e portuguesa, o professor tinha vários, tinha uma quantidade, né, como veio aí, está aí, a Mara lembra bem disso, era uma quantidade de 20 e tantos livros que dava para a classe toda. Então, nós pegávamos o livro, lia e tinha uma prova marcada. Então, realizava-se a prova escrita, avaliação escrita, prova, né? E a gente tinha que ler para ter o conceito do bimestre. Então, era obrigado ler. Hoje, olha que bacana, o caminho, o rumo que se tomou para a competência leitora. Olha aqui o debate, ações implementadas que não tinha na minha época, que ler obrigatoriamente para a prova. E muitas dessas coisas, né, olhar igual o povo, passava, né? A gente só ia bem na história, quem gostava de ler, né? Outros que não lia, não gostavam, eram obrigados na época. Essa questão da leitura para a prova. E na época tinha até uma lista aqui dentro, uma lista de roteiro, uma ficha de leitura, que nós éramos obrigados a fazer para a nota, para a prova. Então, hoje, as ações de competência leitura e escritora se aprimoraram muito. Não lê quem não quer. Outra questão que ela está dizendo aqui, oportunidades, tem 30 alunos do terceira série do ensino médio, todos estão tendo as mesmas oportunidades. Todos estão tendo a mesma escola, todos estão tendo os mesmos professores. Só que vai sacar quem tiver algum diferencial. Certo? Vai depender de quem? A mãe de vocês? A gestor, o professor?
funcionário, ele não vai dar esse diferencial. Vai estar quem está aqui. Eu posso passar para um aluno? Posso escolher um aluno? Não pode. Sara, vou voltar a você. Posso? Vou começar lá no oitavo, para chegar no ensino médio, já vão ter que saber que leitura. vamos ter mais trabalho bacana, de qualidade.